Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de outubro, segunda-feira, e nós vamos iniciar a nossa aula de História. Então fica ligado que a gente vai começar a nossa aula pela nossa correção. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela ficha de atividade, página 127. Primeira questão. Por que os viajantes do sul comiam feijão tropeiro? Então, porque dava energia para as viagens longas e era fácil de fazer, pois utilizavam os produtos dessa região. A segunda questão ela é pessoal, então vamos aí para a página 128. Questão 3, letra A. Imagine que você pertence a um grupo de vaqueiros ou tropeiros do Brasil colônia. Circule as imagens a seguir que representem o que é necessário no dia a dia. Então, nós temos o chapéu, o cavalo, a sela, né, para colocar no cavalo e a frigideira, a panela para fazer o feijão tropeiro. A letra B também é pessoal, então não necessita de correção. Também são pessoais as atividades do livro integrado. Isso aí, gente, feita a nossa correção, nós estamos aí nos encaminhando para o final do nosso conteúdo, para o final do nosso livro 3, e nós vamos agora continuar o nosso conteúdo na página 247, escravizados nas minas. Vamos ver como era essa situação de trabalho escravo nas minas, né? Na extração das riquezas minerais do nosso país. Então fica ligado na explicação, preste bastante atenção para a gente aprender junto um pouco mais sobre esse conteúdo. Vamos lá? Vamos lá continuar os nossos estudos na página 247, escravizados nas minas. Então, gente, muitos colonos e muitos portugueses se mudaram para a região das minas buscando ouro e riqueza. Os portugueses levaram muitos escravizados para trabalharem na exploração do ouro. Os senhores de escravos eram muito rígidos com seus cativos. Os escravizados tinham de trabalhar o dia todo curvados e dentro da água, em condições desumanas. Eles estavam sujeitos a castigos e doenças. Muitos morriam ainda bem jovens por más condições de vida e de trabalho. Nessa imagem, nós podemos ver a representação exatamente desse período, né? Se vocês observarem, gente, tem um homem sentado na cadeira e essa mulher, que representa aí uma mulher que foi escravizada nesse período, né? Ela está ajoelhada com a mão para que ele bata na mão dela, né? Para vocês verem como era complicada a vida das pessoas aí, principalmente das pessoas que eram escravizadas. Principalmente das pessoas que eram escravizadas aí nesse período. Os castigos aos escravizados costumavam ser físicos, com chicotes ou palmatória. Aqui nesse caso, né, a gente pode observar que ele está com uma palmatória para bater na mão dela. Nós temos aí também a seção para saber mais. Escravidão moderna atinge mais de 40 milhões no mundo. Então a gente acha que hoje em dia não existe escravidão, mas existe sim. Vamos observar. Cerca de 40,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram submetidas a atividades análogas à escravidão em 2016. No Brasil, quase 370 mil pessoas. Vejam aí o grande número de pessoas que se encontram aí fazendo atividades análogas à escravidão. O conceito de escravidão moderna inclui trabalho forçado, servidão por dívida, casamento forçado, tráfico de seres humanos, escravidão e práticas semelhantes à escravidão. Vamos agora para a página 248, onde a gente vai ver um pouco sobre a busca pela liberdade. No livro 2, você estudou como os africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalhar em diversas funções. Também estudou que eles e seus descendentes não aceitavam passivamente essa condição. Revoltas e fugas de escravizados eram muito comuns no período colonial. Uma das formas de resistir à escravidão foi a formação de quilombos. Então, gente, vocês lembram que nós estudamos
estudamos na unidade passada um pouco sobre essa resistência dos escravos, dos escravizados, né, das pessoas escravizadas que vinham para o Brasil e de como eles conseguiam fugir dos seus senhores. Eles acabaram formando comunidades em que eles viviam e recebiam outras pessoas que conseguiam escapar dessa tirania. E assim formou-se os quilombos. Esses quilombos eram comunidades formadas por escravizados, fugitivos e seus descendentes. Eles costumavam ser construídos em lugares escondidos em florestas para que os senhores não os encontrassem. Nos quilombos eram construídos casas, capelas, oficinas e plantações. Muitas bandeiras eram organizadas com o objetivo de encontrar e destruir quilombos. Os senhores de escravos tinham medo de que o sucesso dos quilombos incentivassem seus escravizados a fugir. O objetivo dos habitantes dos quilombos era fugir da escravidão e retornar às tradições africanas. Apesar de haver africanos com origens culturais distintas, o desejo de liberdade os unia. É provável que Palmares, liderado por Zumbi, tenha sido o maior quilombo do período colonial. Esse quilombo estava localizado em terras do atual estado do Alagoas e reuniu aproximadamente 20 mil pessoas. Na atualidade, ainda existem comunidades quilombolas remanescentes dos antigos quilombos. Nelas é praticada a agricultura e às vezes o comércio. Nos quilombos se utiliza a terra de forma coletiva, ou seja, as terras pertencem a todos. Existem leis que garantem a proteção às terras dos quilombolas, pois elas são fonte de sustento da população local. A maioria da população quilombola é formada por descendentes de africanos, mas há também pessoas de outras origens étnicas, como indígenas. Os habitantes dos quilombos se orgulham de manter as tradições dos antepassados, como a religião, o uso da terra e a história. Aí nós podemos ver parte de uma comunidade quilombola na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Então vejam aí nessa construção que é uma parte dessa comunidade, essa comunidade de quilombolas localizadas aí em Goiás. Na página 249, nós temos uma atividade com a lupa na mão que nós iremos fazer juntos. Observe e interprete o gráfico a seguir. Então, vamos observar o gráfico. Nós vemos aí que é a produção de ouro do século XVIII. Então, esse gráfico representa essa produção de ouro. De laranja, bem escuro, nós temos aí o Mato Grosso. Esse laranja um pouco mais claro, quase amarelo, é Goiás. E amarelo clarinho é Minas Gerais. Então, nós temos aí população de Minas Gerais em 1786. E aí nós podemos ver que embaixo nós temos os anos: homens, mulheres, brancos, pardos e negros. Então vamos observar 189 mil livres e forros, né? Ou seja, aforreados. E 174 mil escravos. E aí em cada bonequinho, né, que representa, a gente pode ver aí se são brancos, se são pardos ou se são negros. Então, isso são homens e mulher. E a gente observa aí, cada um desses bonequinhos aparecem também com um número representando aí a quantidade de cada um deles. Essa era a produção de ouro e a população mineira de 1700 a 1799, a Fundação Getúlio Vargas. Né? Essas informações são aí tiradas da Fundação Getúlio Vargas de 2016. Primeira questão, sobre os dados do gráfico, responda à questão a seguir. O que é possível interpretar sobre a produção de ouro entre os anos de 1705 e 1754? Então, vamos observar. 1705, aqui no início, veja uma produção bem pequena. E como ela vai crescendo, né? Cresceu bastante a produção. 1754 é um topo, ela chega lá 15,8% e aqui nós temos 1,5%. Então,
a gente deduz que a produção aumentou em 14,3 toneladas. O que aconteceu com a produção de ouro entre 1754 e 1799? Aí nós podemos que 1954 ela está lá no topo e ela vai diminuindo até chegar a 4,4 toneladas. Então, nós deduzimos que a produção decaiu em 11,4 toneladas. Na página 250, nós temos a letra C. Qual é o estado que mais produziu ouro durante esse período? Então, como vocês puderam ver lá, que a corzinha amarelinha clara, é exatamente Minas Gerais. Minas Gerais foi que produziu maior quantidade. Na segunda questão, marque com um X a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. A maioria dos envolvidos na extração de ouro eram... Então, a gente pode ver o boneco lá bem grande, né? Na página anterior, olha lá o boneco bem grande representando os homens negros. Então, a gente pode colocar aí a letra C. Você vai marcar e também colocar homens negros e escravizados, tá? Terceira questão, entre os libertos e os escravizados, qual grupo tem mais pessoas? Então, é o grupo de escravizados, é o maior que o de libertos. Quantas pessoas brancas estão na condição de escravizadas? Por que você acha que isso acontece? Então, gente, não há pessoa branca na condição de escravizada. Isso acontecia porque só eram submetidos ao regime de escravidão as pessoas não brancas. Na página 250, nós ainda vamos ter aí o Vale a Pena Conhecer. Então, essa é uma opção de livro que vocês podem aí estar lendo, certo, gente? Quando vocês tiverem oportunidade de ir a uma livraria, procurem sempre livros de temas que vocês se interessam para ler e para aumentar, assim, os seus conhecimentos, a sua habilidade na leitura, a sua habilidade na compreensão de texto e tudo mais. Por isso que sempre nos livros, eles dão dica de outros livros, né, para que vocês possam sempre estar aumentando aí o seu 251. Nós temos aí uma imagem linda, né, dessas 4 crianças. E observem as características de cada uma delas, as características físicas. Elas são da mesma cor? Não. Elas são da mesma etnia? Também não, né, gente? Elas são do mesmo tamanho? Têm o mesmo corpo, né? Não, alguns são bem magrinhos, outros já são mais cheinhos, uns são baixinhos, outro é mais alto. Então, a gente pode observar que são crianças na mesma faixa etária, mas cada uma com sua particularidade bem diferente uma da outra. A discriminação acontece quando um grupo se considera superior a outro, seja pela cor da pele, seja pela riqueza, seja pela cultura. Quando achamos que alguém é inferior por não ter estudo ou dinheiro, ou por ter cor de pele diferente, estamos sendo preconceituosos. Nos dias de hoje, Zumbi dos Palmares é considerado um símbolo contra a discriminação racial. Na primeira questão, o que é discriminação racial? Converse com o professor e os colegas e anote suas conclusões. Bom, gente, nós não estamos na sala de aula para termos essa conversa, mas nós podemos entender que a discriminação racial é o preconceito, a exclusão de qualquer tipo com base na cor ou na ascendência de uma pessoa. Então, gente, o preconceito, a discriminação é algo muito ruim, muito prejudicial à nossa sociedade, à convivência. Todos nós somos seres humanos iguais e não devemos fazer distinção por qualquer motivo, né? Seja ele a cor da pele, a religião ou qualquer outro motivo. Todos nós devemos respeitar as diferenças que temos, porque essas diferenças que nos completam e faz com que a nossa sociedade seja tão rica. Na segunda questão, você acha que a discriminação racial ainda existe? E aí você vai colocar o que você pensa. E depois você vai explicar por que você pensa assim.
E a terceira questão, quais atitudes você pode tomar contra a discriminação racial? E aí você vai também colocar o que você acha que pode fazer para lutar contra a discriminação racial. Essas duas questões, elas são pessoais e vão ficar para você refletir e responder em casa. É isso, gente. Vamos encerrando por hoje a nossa aula. Eu vou estar deixando com vocês aqui a agenda. Realizem as atividades. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uma excelente semana para todos nós.